Amém. Boa noite, graça e paz. Amém? Amém. Glória a Deus, para mim é um prazer muito grande. Eu fico muito satisfeito quando me convido para estar aqui. E eu quero parabenizar as mulheres pelo seu dia, o Dia Internacional da Mulher. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus te dê saúde, paz e prosperidade. Amém? Isso. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração para eu ministrar num trabalho de quarta-feira de manhã. Ontem eu ministrei ela na igreja e ela ficou no meu coração. E eu preciso que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, porque Jesus vai dar alguns ensinamentos. E num culto de vitória, no culto onde pessoas estão buscando vencer, eu acho que vale a pena observar o que Jesus está falando na continuação do Sermão da Montanha, pois me parece que ele vai dar algumas diretrizes para alguém que deseja alcançar vitória. Mateus capítulo 6, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, te damos graças por esta noite. Muito obrigado por tua palavra. Em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pois é. Nós vamos ver Jesus dando 3 orientações muito importantes para quem quer ser bem-sucedido, para quem quer alcançar êxito. Jesus sempre ele delineou que havia problemas diferentes e maneiras diferentes de resolver problemas. Havia problemas mais intensos. Numa ocasião, seus discípulos tentam expulsar o menino ou o demônio de um menino e eles não conseguem. Jesus chega então, expulsa o demônio e eles vão embora. Quando eles estão juntos, seus discípulos questionam e diz: por que é que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Jesus disse: porque aquela caça de demônio não sai senão com jejum e oração. Olhe bem, os discípulos oraram, mas Jesus está dizendo que havia necessidade de algo além da oração. Era algo mais difícil. Jesus está delineando 3 coisas que eu quero conversar com vocês a princípio, e depois nós vamos ver o resultado disso. Jesus disse que poderíamos ganhar notoriedade, reconhecimento público, sendo reconhecido por Deus diante dos homens, se na nossa generosidade fôssemos capazes de fazer as coisas focados em Deus. Jesus está dizendo ao povo: quando vocês fizerem o bem aos outros, quando vocês derem esmolas, quando vocês forem generosos,
A generosidade pode trazer vitória para a sua vida. A generosidade pode fazer de você um vencedor. Como? É isso que ele vai dizer. Eu não sei se você deseja prosperidade, se você deseja reconhecimento, se você deseja vitória. Mas aqui Jesus vai dizer que há uma maneira de alcançarmos isso. Generosidade focada em Deus. Quando eu faço para Deus, porque Ele diz: quando for generoso, não faça isso de forma pública. Não toque trombeta, não fale para os outros que você é bom. Não conte a respeito de sua bondade, de sua generosidade, porque se assim você o fizer, você já terá recebido o que deseja: o reconhecimento dos homens. Ele diz: se você quiser fazer propaganda de sua bondade, você tem todo o direito de fazer, mas você já vai receber o que deseja dos homens. Jesus disse: se eu quiser ser generoso, de uma tal forma que eu esconda de uma mão o que a outra está fazendo, num sigilo total, o nosso Pai que vê em oculto nos recompensará publicamente. Não tem problema nenhum das pessoas descobrirem que você é bom. Não tem nenhum problema das pessoas falarem de sua generosidade, desde que o propagador disso não seja você. Porque Deus disse: se assim fizer, nós ganharemos reconhecimento público, seremos honrados, abençoados, porque fazemos para Deus. Ok? Quando eu faço para Deus, eu não espero que as pessoas me retornem, porque eu não fiz para elas, eu fiz para Deus. Se as pessoas não me derem o reconhecimento da minha bondade, da minha generosidade, aliás, quem costuma ser generoso, esperando o reconhecimento das pessoas e fazendo para elas, quando não recebem, costumam ficar desanimados e dizem assim: quer saber de uma coisa? Eu não ajudo mais ninguém. Um bando de ingratos. Agora, quando você faz para Deus, você está obedecendo a Deus. Se o outro não te reconhecer, Deus te reconhece publicamente. Se o outro não te honrar, Deus te honra. Amém? Então Jesus está dizendo que uma das maneiras de ser bem sucedido, de ter reconhecimento e de prosperar é generoso. Isso. Você pode se tornar um vencedor colocando isso como prática na sua vida, sem fazer alarde, e os céus se movem a seu. Mas ele também diz que tem outra maneira de alcançar a vitória, e ela começa no versículo de número 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos. E em verdade vos digo que já receberam o seu. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao Pai que vê o que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Presta atenção, porque Jesus vai dar uma maneira de nós alcançarmos vitória. Primeiro ele diz que generosidade nos traz reconhecimento e vitória, mas agora ele diz que a oração nos traz vitória. E eu acho legal, porque ele vai ensinar o povo a orar. Ele diz: vou explicar uma coisa para vocês. Quando vocês orarem, não faça isso assim no meio dos outros, não. Sabe?
Você busca um local. Ele usa o quarto como exemplo, mas me parece que Jesus está querendo dizer o seguinte: quando você for falar com Deus, fuja de tudo aquilo que pode atrair a sua mente, te trazer distração. Não é porque o seu quarto é um local místico e lá tem um poder transcendente. Às vezes você está no trabalho e o melhor ambiente para você conseguir privacidade é no banheiro do trabalho. E você vai lá, dobra o seu joelho, faz a sua oração. Jesus está dizendo: vá para o lugar quietinho. Porque presta atenção, ficar a sós com Deus é muito difícil. Porque quando nós vamos orar, mesmo que você esteja sozinho num local, a mente costuma ir embora. Quem nunca falou assim: agora eu vou orar? Vamos lá. Senhor meu Deus, irmão, vou acordar cedo amanhã. Vou acordar cedo amanhã, vou ter que acordar cedinho. Gente, eu estava orando. Vamos voltar aqui. Ô pai, desculpe se eu... Senhor meu Deus e Pai, eu não jantei ainda não. Ficar sós com Deus é algo difícil. Às vezes você tem que levar 5, 10 minutos só expulsando os intrusos. O sono, o feijão, a marmita, o trabalho, as atividades do dia seguinte. Jesus está dizendo: procura um local onde você não tenha nada para roubar sua atenção. Isso. Vai para um lugar quietinho. Mas ele diz uma coisa muito legal: não useis de vã repetições, porque Deus sabe o que você vai pedir antes mesmo que você peça. Então você nem precisava falar, você só fala porque ele disse que você tem que falar. E sabe o que é mais engraçado? Ele ensina a oração do Pai e as pessoas têm o hábito de repetir. Ele acabou de falar: não repita. E as pessoas têm o hábito de repetir a oração. Ele só deu um modelo. Pastor, então quer dizer que se eu for numa igreja e fizer a oração do Pai Nosso, eu estou errado se eu orar? Não, está na Bíblia, você não está errado em nada. Você só não tem que pegar o modelo e repetir. O modelo é só para base, para você fazer a sua. Lembra na escola, quando o professor explicava e dava um modelo para você fazer o seu? Era para você copiar o dele? Era para você fazer o? Isso aí. Aí ele acaba de falar: não usei de vã repetição. E o pessoal: Pai Nosso que está no céu. Isso. E amanhã: Pai Nosso que está no céu. E depois de amanhã: Pai Nosso que está no céu. Ele deve falar assim: difícil, acabei de falar para não repetir, que era para pegar como modelo. E sabe por que as pessoas repetem? Porque não tem intimidade para fazer a sua própria, quer usar. Era só um modelo, e um modelo muito especial de quem vai fazer uma oração. Olha que coisa: Pai Nosso. Eu fico pensando, por que Jesus não falou meu Pai nessa ocasião? Porque ele está ensinando a orar. Se ele está ensinando, não é só ele. Em outras ocasiões ele falou meu Pai. Eu estou falando assim porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas é por causa do momento. Aqui ele falou: quando você orar, descubra que você está falando com quem? Com quem? Com seu? Por isso ele falou Pai Nosso. O nível de intimidade, olha só. O Pai é de quem? Isso é nosso. E esse nosso inclui você. Que às vezes parece que o nosso é nosso, mas não me inclui. Não, o Pai é seu, entendeu? Por isso que ele diz: quando você orar, você vai estar falando com quem? Com seu? Com seu? Eu sei que as famílias estão meio atrapalhadas hoje em dia, mas quem é que quer o melhor para você do que seu pai ou do que seus pais? É ou não é? Então Jesus está falando: olha, quando você orar, tenha certeza que você está falando com o seu. E ele está onde? Eu gosto disso. Eu gosto disso. Pai Nosso. Meu pai, eu poderia estar falando de uma paternidade terrena. Jesus disse: você vai estar falando
Pai nosso que estás no... Isso aí. Estou falando com meu pai biológico. Não. Estou falando com meu pai que está no céu, é todo poderoso, sabe de todas as coisas, tem todo o poder e pode agir em meu favor. Para ele não há Isso aí. É isso que Jesus está falando. Você não está falando com qualquer um. Você está falando com um pai que está onde? Isso aí. Santificado seja o teu. Deus é santo, sim ou não? Sim. Deus é santo. Tem alguma coisa que pode tirar a santidade de Deus? Mas aí Jesus diz: santificado seja o seu. Isso. Por quê? Como é que o nome de Deus é santificado? Pelo comportamento dos filhos dele. Quando o filho repete o DNA do pai, preste atenção. Quando você vê o comportamento de alguém novo, de idoneidade, de seriedade, de respeito, de integridade. Hoje nós não temos muito mais essa cultura, mas antigamente a primeira coisa que se perguntava é: quem é teu pai, garoto? Na minha época de menino, quando eu ia sair com alguém, que eu ia na casa de alguém que eu não conhecia, a primeira coisa que a mãe dele ou o pai dele vinha era me perguntar: ô querido, como é que é o seu nome? Eu falava: Cláudio. Cláudio, você mora onde? Eu moro ali. Quem é seu pai, Cláudio? Porque pela referência do pai, eles poderiam imaginar que tipo de criação eu tinha, eu recebi, e que meu comportamento iria sustentar e manter a integridade do nome do meu pai. Quando Jesus diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, o que ele está dizendo? Nós estamos aqui para que as pessoas vejam em nós quem é o nosso. Isso aí. Quando alguém fizer alguma coisa, pergunte para ele: quem é seu pai, menino? Ah, meu pai é Deus. Sério? Será que sua mãe não enganou você, não? Porque preste atenção, Jesus está dando muitas informações preciosas. Ele ensina todo um caminho que Jesus está dizendo, que na oração nós falamos com o Pai, que o Pai é nosso. E agora, depois de falar de obras e de falar de oração, ele vai dar a terceira diretriz para quem deseja alcançar vitória. E ela está bem aqui, verso 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejum. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Preste atenção. Ser generoso e solícito é algo de bom, sim ou não? Sim. Orar é algo de bom, sim ou não? E jejuar é algo de bom e positivo, sim ou não? Sim. Porém, Jesus fala dessas três coisas extremamente boas e benéficas, feitas de forma errada. Se você é generoso para mostrar para os homens, não vale para Deus. Se você ora para receber a honra dos homens, se você jejua para mostrar para os homens que está fazendo, olha bem, ele não está dizendo de quem está fazendo coisa errada, não. Ele diz de pessoas que fazem coisas certas de forma errada. E aí quando o resultado vem, eles ficam confusos, porque eu oro, porque eu jejuo. Então Jesus está dizendo: generosidade é uma maneira de você ser reconhecido. Oração, você fala com seu pai, e a Bíblia diz: orai sem cessar. Tem coisa que não é com oração, tem coisa que é com jejum. É a terceira maneira que ele está falando, se você alcançar algumas coisas. Jejum, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que é sofrimento, o que é sacrifício. Deixa eu exemplificar para você. Você paga aluguel e prestação da casa própria. Prestação da casa própria é sacrifício ou sofrimento?
Deixa eu explicar a você primeiro o que é. O que é sacrifício? Sacrifício é um investimento de algo que tem valor para alcançar algo mais valioso ainda. Prestação da casa própria é sacrifício? É? E aluguel? Sofrimento. Eu estou dando um exemplo. Ok? Jejum é o que? Sacrifício ou sofrimento? Sacrifício ou sofrimento? Então Jesus está falando, quando você estiver jejuando, ninguém deve saber que você está jejuando. Então você não vai na casa de ninguém na hora do café da manhã. Ô querido, bom dia. Pô, chegou numa hora boa do café. Não vou tomar café não. Não, querido, mas tem um pãozinho aqui, um cafezinho. Não. Agora não. Eu estou assim num propósito. Lascou seu propósito, lascou. Se Jesus falou, esse dia eu perguntei na igreja, quando vocês descobriram que eu estava jejuando? Tem gente na igreja que acha que eu nem jejuo. Por que eu não chego lá? No estômago, gente, só posso comer depois de meio-dia. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que está escrito aqui, quer ver? Verso 4 do capítulo 6, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vê em ele te recompensar. Verso 6, mas tu quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, certo? E o teu pai que está em oculto, e teu pai que está em oculto, te recompensar. Verso 18, para não parecer aos homens que jejuas, mas sim ao Pai, e o Pai que está em te recompensar. Porque tudo aqui Jesus está dizendo, você quer fazer o bem, ser generoso? Seja e faça, mas focado em quem? No Pai. Você vai orar focado em quem? No Pai. Você vai jejuar em quem? Focado em quem? E pronto, tudo é pro Pai, pronto. Então o Pai te recompensará quando você for generoso, o Pai te recompensará quando você estiver orando, e o Pai te recompensará quando você estiver jejuando. Mas não mostre para os outros, senão já era. Foi Jesus que falou, entendeu? Então vai orar, não use repetição, só pega, poxa, Jesus falou que eu vou falar com o Pai, Ele está lá no céu, eu tenho que santificar o nome dele, porque eu sou filho dele, carrego o DNA, então o meu mau comportamento faz com que fale mal dele. Mas se eu sei que ele é meu pai, está no céu e pode tudo, e eu santifico o nome dele. Isso, antes de eu ir para o reino, eu trago o reino para cá, para viver o sobrenatural aqui. Porque tem gente que quer ir para o reino. Jesus falou assim, venha ao teu reino, eu gosto disso. Venha. Enquanto você não vai para lá, traz o reino de lá para cá. Viva aqui o sobrenatural, o incrível, o fantástico. Sua vida é natural? É. A sua vida também é sobrenatural. Esse dia eu preguei na igreja uma mensagem de Pedro. Um dia Pedro está lá, aí o pessoal da Receita Federal falou assim, Pedro, você e seu mestre paga imposto? Pedro falou, a gente paga sim. Aí Pedro saiu. Jesus falou assim, Pedro, o que você acha? De quem eles cobram imposto? Dos filhos, dos servos? Aí Pedro respondeu, Jesus falou, ô Pedro, dá um pulinho ali e vai pescar. E quando você pegar o primeiro peixe, aperta ele assim, que ele vai abrir a boca, saca um dinheiro. Imagine Pedro contando isso para os outros. Rapaz, estava com Jesus, cobraram o imposto da gente. Alguém falando, imposto é todo mundo que tem que pagar mesmo. Não tem nada de sobrenatural nisso. Pois é. Mas aí conversei com Jesus, Jesus mandou pescar. Alguém deve ter falado, claro meu filho, você é pescador. Ia mandar você fazer pizza. Nada mais natural que Jesus mandar você. Ele falou, mas eu fui lá pesquei, menino. Quando eu olhei dentro da boca do peixe, não tinha um dinheiro lá. Peguei o dinheiro. Tinha o que na boca do peixe? Dinheiro. Como pescador mente, né gente? Não,
ir pescar, ter necessidade de pagar o imposto e trabalhar para fazê-lo, era algo natural, mas ver uma moedinha dentro, aí já é sobrenatural. É assim que funciona, meu filho. Nossa vida nessa terra tem coisa que é natural, mas tem coisa que é sobrenatural, porque nós servimos a Deus. Entendeu? Não dá para viver uma vida o tempo inteiro sobrenatural. Vai lá, ET. Não é verdade? Não. Tem coisa que é sobrenatural, mas tem coisa que é natural. E Jesus está dizendo. É isso, ele explica 3 caminhos: generosidade, oração e jejum. Ok? O negócio esquentou, vai para oração, vai para o jejum, vai embora, meu filho, vai embora, que Deus, o Pai, vai te dar vitória. Depois de ensinar esses 3 caminhos, Jesus vai falar uma coisa bem interessante. Olha o que ele diz no verso 19: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso. Preste atenção. Se Jesus acabou de dar 3 caminhos para seus ouvintes alcançarem vitória, se ele deu 3 caminhos para seus ouvintes colocarem em prática, e diz no final de todos os 3 ensinamentos, que o vosso Pai que está no céu vos recompensará. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se Se ele falou, ele vai cumprir. Se ele falou que quem é generoso prospera, se ele falou que quem ora prospera e alcança seus propósitos, e quem jejua alcança, é porque alcança. Então, o texto agora, o que ele está querendo dizer é o seguinte: se esse pessoal que me ouviu botou em prática, eu preciso preparar esse pessoal para lidar com vitória. Por isso ele diz, sob bênçãos e sob tesouro. Ele diz, não vos ajunteis tesouros na terra. Que tesouro? O tesouro que os obedientes, o tesouro que aqueles que colocarem em prática vão ser beneficiados pela obediência. Se ele acabou de dar 3 caminhos para alcançar a vitória, ele agora vai falar da preocupação que tem A new way to imagine your space. LG Washtower. com aqueles que vencem. Não vos ajunteis tesouros nessa terra, onde a traça corrói, onde os ladrões roubam. Mas ajuntai tesouros no... Sabe o que é mais engraçado de tesouro? É interessante dizer tesouro do céu. Como é que você tem tesouro no céu? Como é que eu ajunto tesouro no céu? Eu aprendi que o único dinheiro que eu levo para o céu é aquele que eu abro mão com generosidade e com fidelidade. A única coisa que vai ser registrada no mundo espiritual é a minha generosidade. O meu pão, que é aquilo que é meu para meu benefício aqui. Mas quando Deus fala comigo de fidelidade, de generosidade, Ele está dizendo de coisas que eu vou abrir mão, e aquilo que eu abro mão é registrado nos céus como galardão. Jesus está dizendo, eu preciso preparar esses indivíduos para se comportar com a vitória. Como eles vão se comportar e sobreviver como vencedores? Porque se eu dei o caminho da vitória e eles fizerem, eles vão vencer. Então agora eu vou prepará-los. Cuidado com os tesouros. Sejam tesouros financeiros, emocionais, intelectuais, eu não sei. Mas aquilo que vai fazer as pessoas vencerem, vai dar a ela uma notoriedade, vai fazer com que elas ganhem respeito,
reconhecimento, isso pode atrapalhar. Então ele diz, cuidado com os tesouros. Tesouros que eu alcancei como? Com a minha obediência nos 3 fundamentos que eu obedeci. Porque ele diz uma coisa: tesouro é um local ou é algo perigoso. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se Jesus deu caminho para as pessoas alcançarem tesouros, agora ele diz, eu preciso dar um alerta para esse pessoal que vai vencer. Eu preciso dizer a eles que eles são vencedores porque obedeceram ao Pai. E é somente por isso. Porque eles podem correr o risco de passar a confiar mais nos tesouros que receberam pela obediência e se esquecerem. É até disso que ele vai falar agora, de ótica. Após falar onde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Olha o que ele diz. Verso 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Olhe bem, Jesus acaba de falar de tesouro, e a preocupação com seu ensinamento é tão grande, porque na ótica dele, ele está falando para pessoas que vão despontar, que vão vencer, que vão pôr em prática todos os ensinamentos. Então, se Deus é fiel, o que Jesus está dizendo, esse povo vai prosperar, vai despontar, a ponto de receber tesouros que podem se tornar obstáculos, concorrentes. Então ele fala sobre ótica. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo andará na luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas. Mas olha o que ele termina dizendo. Mas há uma preocupação maior. Ele disse, o tesouro pode fazer você mudar de ótica. Seus olhos podem mudar e você nem notar. Porque o final do ensinamento ele diz, o pior de tudo é se a luz que estiver em você for trevas. O pior de tudo é se seus olhos forem maus e você achar que ele é bom. O que Jesus está querendo dizer é, se alguém tem olhos ruins, se sua ótica, se sua maneira de observar, pastor, o que é ter uma ótica ruim? O que são olhos? Ele está falando de estigmatismo, miopia? Do que ele está falando? O que é olhos bons? Eu aprendi uma coisa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam aconteça o que acontecer, no final a vitória é nossa. O inferno se levanta, o diabo pode mandar alguém sacrificar uma galinha numa encruzilhada ou um elefante. O sangue não interessa a quantidade. Não é? Eu gosto de uma historinha do camarada, você já deve ter ouvido, mas só para ilustrar isso aqui. O rei que foi caçar e o seu pajem dizia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E o rei foi dar um tiro, o tiro saiu para a culatra, arrancou o dedo dele. E o pajem veio socorrer e falou, calma majestade, todas as coisas contribuem para o bem daquele. O rei falou, prende esse miserável, como é que eu perdi o meu dedo? E ele está falando que todas as coisas cooperam para o bem. O cara foi preso, um tempo depois ele se recuperou, foi caçar de novo, foi capturado por uma tribo. E ia oferecer sacrifício dele. E o pajé lá chegou para examinar e falou, ele serve não. Por quê? Ele tem um defeito físico. E nós não podemos, ele não tem o dedo. Soltaram ele. Ele foi para casa feliz, ainda bem que eu perdi esse dedo, hein? Cara, esse negócio de todas as coisas contribuem para o bem, esse negócio é verdade mesmo. Chegou lá, mandou soltar o cara, falou, rapaz, eu me lasquei por causa do dedo, se não fosse o dedo. Mas espera aí, se Deus é bom, por que ele deixou você ficar preso assim então?
Você não ficou revoltado, não? Ele falou: eu não. Se eu não tivesse preso, eu tinha ido com o senhor. E eu não tenho defeito nenhum, não. Eu tinha... Sabe o que mais é engraçado para mim nessa história? É que nela até o Lula escapava. Diga para quem está do seu lado: Deus está no controle de tudo. Isso. Amém. Ele diz: se eu ensino você o caminho da vitória, eu preciso te ensinar como se comportar depois de se tornar um vitorioso. Quanta gente se perde. E pior, você vai aconselhar o cara, ele não vê. Não, rapaz, eu estou na luz. Você fala: não tem luz aí não, minha. Não, eu tô. Por isso que Jesus disse: se a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. E deixa eu falar uma coisa para você. Você pode até não acreditar em nada das coisas que a gente fala, mas quando você chegar no inferno, você vai ver. Sim, mas antes você vai passar lá por Jesus. É que Jesus vai estar lá, sentado. Aí você vem assim, ele vai falar assim: é uma maneira educada de mandar as pessoas para o inferno, não é verdade? Cuidado, você pode estar rindo de você mesmo. Escute só. A preparação que Jesus faz aqui é algo fantástico. E é tão fantástico que parece que ele mudou de assunto, mas ele volta. Verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o, ou se dedicar a um e desprezar o. Não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e o dinheiro. Ele acabou de dizer: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu. Ele vai para a ótica e volta para o dinheiro. Por quê? Porque seu propósito é blindar, é preparar, é resguardar os vitoriosos. Porque a gente já viu muito vencedor perecer no meio do caminho. Muita gente que pensa que é alguma coisa. Eu não preciso fazer isso, mas eu já tive o privilégio de aprender tanta coisa com a simplicidade. Sabe, uma das maiores virtudes? Esse dia me perguntaram: defina Silas Malafaia. E eu falei: soro antiofídico. O homem é venenoso, mas não mata não. O propósito é salvação. Desculpa, mas foi o que eu encontrei no momento. Mas uma das coisas que me impressionam nele é ele saber que tudo que ele vive, tudo que ele tem e tudo que ele faz é para Deus. Isso é que me encanta, sabe? Porque quem faz para Deus não tem. Jesus falou: você ora, quietinho, Pai, abençoa você. Você vai. Olha que beleza. Guarda o teu coração, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu. De todas as coisas que deves guardar, Provérbios, guarda em primeiro lugar o teu, porque dele procede as saídas da vida. Mas eu acho que Jesus também vai falar para um outro grupo, para me fechar aqui. Olha que legal. A partir do 25 é um outro grupinho assim, que também estava lá escutando, porque tem todo mundo escutando. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, nem. Esse eu acho que não é o primeiro grupo, porque o primeiro grupo já obedeceu e foi bem. Aí ele diz assim, verso 26: olhai para as aves, elas não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial não tem de vós muito mais valor do que elas. Olha bem,
Verso 28. E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá também a vós, homem de pequena fé? Olha só, primeiro ele diz: o caminho é esses três. Quem fez se prepara para lidar com o sucesso. Mas tinha uma turminha lá escutando. Será que isso é verdade mesmo? Esse negócio assim, estão querendo me enrolar isso. Jesus aí é assim mesmo. Jesus falou: vamos fazer o seguinte: olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Quem é que abençoa? Quem é que faz? Quem é que provê? Nem mesmo Salomão. Olhe bem, ele acabou de falar de riqueza e utiliza uma das figuras mais ricas da Bíblia, se não o mais rico, Salomão. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, com todo o dinheiro que tinha, se vestiu como um lírio. O que Jesus está querendo dizer para o povo que duvida? Aprenda por observação. Olha a vida de quem obedece. Olha a vida de quem coloca em prática. Olhe bem. Ele poderia desprezar a classe que duvidava, mas ele diz não. E ele chama esse povo de pequena fé. E pode ter certeza que esse não é o primeiro que ele preparou para a vitória, que não havia necessidade de falar dessa maneira. É claramente fácil de observar que ele está se dirigindo a outro público, quando ele diz: não andeis ansiosos. Que ansioso eu vou andar, se eu sei que tudo que eu faço é para Deus? Se eu aprendi a ser generoso, que ansiedade vai haver em mim, se eu sei que Deus está no controle de todas as coisas? Pode até haver um nível de ansiedade normal, ok? Perfeitamente aceitável. Não estou dizendo que quem vive na presença de Deus e obediência não é ansioso. Nós temos que lidar com tempo em tempo, inevitavelmente nos traz algum nível de ansiedade. Mas quando ele diz isso, ele diz uma coisa muito interessante no verso 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios, de certo vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitar de todas. Preste atenção. Buscai primeiro. Vamos lembrar da oração? Venha ao teu. Ele diz: buscai primeiro o reino de, e a sua, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está tentando dizer a todos os seus ouvintes, desde aqueles que conseguem receber a palavra de imediato e colocar em prática, e Jesus os prepara, os capacita e os blinda para lidar com sucesso, para que o sucesso lhe traga tesouros, lhe traga benefícios, mas não ganhe o seu coração. Mas também a preocupação de dizer aos duvidosos, aos inseguros, aqueles que têm olhos ruins, dizer: olhai os lírios, olhai as aves, aprendam. Uma das coisas que nos entristece às vezes de falar do Evangelho é alguém dizer assim: pastor, para ser crente igual o meu vizinho que bate na mulher dele, eu prefiro não ser crente. Para ser crente igual um rapaz que trabalha comigo lá na empresa, que fala palavrão, para ser crente igual aquela irmã que é linguajuda. Quem disse que você tem que ser igual a ela? Por que você não pega um exemplo bom? Porque provavelmente seus olhos são maus.
Se você consegue enxergar, eu fui participar de um programa de televisão, acabou o programa, o apresentador fez uma brincadeira de mau gosto com uma das funcionárias lá dele, no ar. Eu fiquei na minha, achei que não convinha, mas quando acabou que eu estava indo para o camarim, ela vem chorando, a moça. Aí todo mundo parou, ela veio na minha direção nervosa e me disse: pastor, vocês são preconceituosos. Eu falei: olha, eu não fiz nada com você, quem fez foi seu patrão. Foi ele que te chamou e falou aí você. Não, vocês crentes, vocês julgam as pessoas pelo o que elas vestem. Eu falei: olha, eu não julgo ninguém não, tá? Ela falou: olha, lá na igreja do senhor deve ter umas irmãs que usam a roupa lá no pé e são sem vergonha. Eu falei: tem mesmo assim. Mas sobre esse assunto, você discute com ela quando vocês duas chegaram no inferno. Você não está aqui para... Existem exemplos bons e exemplos... Sim. Existem fiéis e infiéis. E você quer ser igual a quem? Você quer ser igual a quem? Você vai olhar para quem? Você olha para quem você quiser. É o direito que você tem. Lá na igreja às vezes tem um negócio ruim lá. Eu não olho. Eu só olho rapidinho. Nossa. Que comportamento horrível, meu Deus. Não estou aqui para olhar o comportamento horrível dos outros. Estou aqui para olhar aqueles que estão obedecendo, estão se consertando, estão caminhando, estão vencendo. E nós vamos continuar orando e trabalhando para que essas pessoas mudem de vida. Então Jesus nos preparou para sermos vencer. Pronto. Antes de criar o homem, Deus criou um local para o homem viver. Como é que era o nome? Um paraíso. E depois que o homem morrer, ele vai para onde? Para onde? Para o paraíso. Deus cria o homem para viver nu e prepara um paraíso para o homem viver depois. Isso significa que na ótica de Deus, o homem deve viver onde? Então, meu filho, pega o seu lar, a sua família. Aí o pessoal fala assim: pastor, a minha casa é um inferno. Eu digo: como é que é seu nome mesmo, querido? Lúcifer, Beelzebub, quem é você? Isso é a sua casa, é o inferno. Você serve de ser um negócio ruim. Não sou eu que falo, é eles que falam. Eles não pensam antes de falar. Então olha para quem está do seu lado e diz: eu fui criado para viver no paraíso. E enquanto eu não for para o paraíso, eu crio o paraíso onde eu estou. Você pode dizer amém?